Oi, pessoal. Vamos hoje começar com a região Sudeste, na nossa apostila 2, dando seguimento às regiões que a gente já estudou, a Nordeste, na apostila 1. A gente vai entrar agora na nossa região, que é realmente uma região que se destaca bastante aí no nosso país. A região Sudeste ela é formada por 4 estados: Minas Gerais, com a capital em Belo Horizonte, São Paulo, capital em São Paulo, Rio de Janeiro, capital no Rio de Janeiro, e o Espírito Santo, com a capital em Vitória. A região Sudeste, ela tem como fronteira Bahia, Goiás, o Distrito Federal aqui em cima, Mato Grosso do Sul e Paraná. E aqui na região Leste tem o Oceano Atlântico como fronteira. A região Sudeste é a região mais industrializada e desenvolvida economicamente. É onde tem mais indústrias, onde tem maior concentração populacional, principalmente por causa de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, por causa do Rio de Janeiro. São áreas com muitas indústrias, muitas empresas, são áreas onde muitas pessoas vêm de outras regiões para poder tentar um emprego nessas cidades. Então, a região Sudeste, ela realmente é a mais desenvolvida, a mais tecnológica, mas, em compensação, ela é também uma região muito poluída, é uma região com concentração de renda, onde tenho muitas pessoas com desigualdade social, é uma região com muitas áreas desmatadas. Então, por mais que seja uma região muito rica, é uma região que acabou pagando muito caro por esse desenvolvimento. Aqui nós temos um mapa do relevo da região Sudeste. Presta bastante atenção, gente. Toda essa área mais clarinha são as áreas mais baixas, onde a altitude é um pouco mais baixa, são áreas de planícies, áreas de poucos planaltos. As áreas mais escuras são essas aqui do centro de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, nessa região aqui na fronteira com Goiás. Essas áreas mais escuras são áreas com maior altitude. Então, toda vez que a gente for analisar o relevo da região Sudeste, eu tenho que ter muito claro que, olha só, começa com a planície litorânea, nessa região aqui, tem uma área bem plana, bem baixa. Pode reparar que aqui está até uma cor meio esverdeada. Aí, aos poucos, vai mudando a cor. À medida que eu vou entrando na região, a cor também vai mudando, olha. Vai ficando um tom mais amarelado, que são áreas mais altas. Aqui eu tenho a Serra do Mar, que é uma serra que a gente passa quando vai para o Rio de Janeiro, por exemplo. Então, à medida que eu vou entrando no continente, vai aumentando a altitude dessas regiões. Então, olha, aqui começa com a planície litorânea, entrei um pouquinho na região Planalto Cristalino, veio uma área de depressão periférica, logo depois mais planaltos, e aqui nessa região a depressão sertaneja. Lembra, gente, que depressão, ela não é só uma área abaixo do nível do mar. Uma depressão, ela pode ser também uma região mais baixa do que tudo que está em volta. Então, se eu tenho uma região, no caso do Sudeste, cheio de planaltos, cheio de chapada, que são áreas altas também, as áreas ao redor acabam tendo essa denominação de depressão. Não necessariamente porque é mais baixo que o nível do mar, mas elas são áreas mais baixas do que a área, o relevo que está ao redor. A região Sudeste ela é banhada por 4 bacias hidrográficas. Olha só, eu tenho aqui, nessa região aqui, a Bacia do São Francisco, que é muito importante, a gente estudou bastante sobre ela. Nós temos a Bacia do Atlântico Leste, a Bacia do Atlântico Sudeste e a Bacia do Paraná. Nessas regiões, gente, essas duas bacias aqui, a do Atlântico Leste e a do Atlântico Sudeste, são bacias secundárias, elas não são bacias hidrográficas de grande expressão no país. Já a bacia do Paraná e a bacia do São Francisco são realmente bacias bem maiores e com uma influência muito maior. Então, toda vez que eu falo de região Sudeste, eu tenho 4 bacias hidrográficas. Olha aqui, ó, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Esses estados são banhados por 4 bacias hidrográficas. Essas bacias hidrográficas eu vou ter os 2 tipos de potencial. Eu tenho aqui rios de planície, olha só, que ele é muito bom para navegação.
A navegação, porque ele não tem queda d'água. Por mais que ele seja um rio meândrico, que é um rio cheio de curvas, os navios conseguem transitar muito tranquilamente nessa área. Pode ser para comércio, pode ser para transporte, mas os rios de planície sempre vão ser muito bons para navegação. Só que na região sudeste eu tenho também rios de planalto, que são regiões, tá vendo? Ó, planalto são regiões altas, certo? No Rio de Planalto, eu tenho as cachoeiras, que são muito boas para a construção de hidrelétricas. Então, toda vez que eu perguntar para vocês, por exemplo, qual é a potencialidade, qual é o potencial de um rio de Planalto? Construção de hidrelétrica, ou seja, geração de energia elétrica, porque tem essa queda d'água aqui, essas cachoeiras que são muito importantes para a construção da hidrelétrica. E o rio de planície, qual que é a sua importância? Ele é bom para navegar, porque ele não tem essas quedas aqui. Então, ele é um rio muito bom para navegação. Tá joia?